Hoje nós vamos de palavra. Hoje nós vamos falar de tão grande é o amor de Cristo para nós. E espero que essa palavra chegue até você, que você tenha um entendimento espiritual da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos direciona, ela nos dá a certeza de que nós estamos no caminho para a salvação eterna, porque Cristo prepara todos os dias o teu caminho, a tua direção. Basta nós confiarmos nele e entregar toda a nossa ansiedade, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, porque tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Cristo. Lá no livro de Romanos tem uma palavra muito forte para nós, que nos alimenta, que é no capítulo 8, no versículo 28 ao versículo 30. Versículo 28 do livro de Romanos, capítulo 8, está escrito assim, meus amados. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os antes conheceu também, os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que interessante nesse capítulo 8, versículo 29. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele nos prometeu uma aliança, uma palavra que ia nos alimentar até o fim, até a volta de Cristo. E essa palavra alimenta nosso corpo, alma e espírito. Por isso que nós devemos se alimentar da palavra do Senhor, fazer que o nosso espírito fique em comunhão com o Senhor todos os dias, todos os momentos. Porque no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então o que ele nos deixa? Nós, com a presença do Senhor, nós também vencemos todas as nossas batalhas, todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias, todas as nossas depressões, tudo aquilo que alimenta a carne, nós, na presença do Senhor, nós podemos eliminar, negar o pecado, evitar lugares, momentos, situações que nos levam ao pecado. Porque quando Jesus falou, mulher, vai e não peque mais, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado nessa mulher. Ninguém atirou pedra, porque todos nós, eu e você, temos pecados. Mas quando nós estamos em Cristo, Cristo também nos prometeu a salvação. Cristo nos prometeu uma nova vida, uma nova jornada, um recomeço. Então, quando nós saímos do pecado e entramos no processo com a palavra do Senhor, Jesus é a luz do mundo. E muitos escolheram as trevas, a escuridão, porque a escuridão tampa o nosso pecado e a luz expõe o nosso pecado. Mas Cristo nos prometeu sarar, curar, libertar e tirar nós daquele cativeiro. Quando nós estamos na luz, nós somos resplandecidos pelo poder e a glória de Deus. Somos protegidos, somos direcionados pela glória do Senhor. Porque o Senhor, ele é um Deus forte, poderoso e fiel. Para aqueles que caminham com o Senhor, tudo vem de uma forma natural,
uma forma amorosa, porque a palavra do Senhor, ela nos alimenta. Porque no versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem. Todas as coisas que Cristo nos proporciona nessa terra é para nos trazer paz, amor, entendimento, sabedoria. Daqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Deus, eles se entregam a tua vida nas mãos do Senhor. E o Senhor, ele direciona a eles um caminho de paz e de amor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado segundo o propósito do Senhor. Deus, ele deu o seu único filho por mim e por você, para que nós possamos entender que com Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos libertos do nosso pecado, dos nossos rótulos, das nossas acusações, porque Jesus é o nosso advogado fiel. E ele nos defende, porque deu para nós uma nova oportunidade de viver o sobrenatural de Deus nessa terra, para que nós possamos ir e fazer o ID de Jesus. Quando você se torna servo do Senhor, você é um discípulo de Jesus. E na autoridade do nome dele você pode todas as coisas. Porque ele nos deu acesso, rasgou o véu de cima para baixo, para que eu e você possamos ter acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarda, que Deus direcione o teu caminho, os teus projetos, a tua casa, a tua família, a tua vida. E que quando você ouvir essa palavra, que o entendimento do Espírito Santo do Senhor desça sobre você e renove as tuas forças. Te dê um caminho de muita glória, de paz e entendimento. Que Deus abençoe.